para a gente assegurar que o lançamento vai ocorrer exatamente em setembro, como nós tínhamos planejado, hoje é uma pergunta muito difícil de se ter uma resposta que tenha como que se diz, uma precisão que nos dê segurança que ocorra. Porque nós podemos garantir que o satélite fique pronto. A gente faça um esquema de trabalho obedecendo todas as determinações aí de legislação, que a gente sabe que tem decretos estaduais, tem legislação municipal, tem legislação federal, e elas precisam ser obedecidas para que a gente continue trabalhando, né? Então, mesmo que num esforço grande que a gente faça, a gente corre o risco de ficar com o satélite pronto, não conseguir levar o satélite para lá, porque para que ele seja lançado em setembro, ele precisaria ir em julho, né? Então, nós estamos falando de pouco mais de 60 dias, um prazo muito curto, dado o cenário que a gente está vendo dessa pandemia. A gente tem a operação de logística que precisa ser feita para que nós consigamos colocar não somente o satélite, mas também todos os equipamentos de teste, equipamentos reservas na Baía da Índia, né? Só para dar uma ideia, é em torno de mais ou menos 23 toneladas de equipamentos que precisam ser levados para lá. E para isso a gente precisa que tenhamos países com fronteira aberta. Nós precisamos de estabelecer toda o local, né, aonde que esse avião vai fazer escala. Temos que ter garantias de que tu não pouse e depois não possa decolar, porque a gente vai estar com um satélite também extremamente sensível, né? A gente tem também a questão do próprio veículo lançador, tá? Porque assim como nós estamos aqui testando e fazendo a integração do satélite, o veículo lançador está trabalhando em paralelo, né? A gente sabe que a Índia já está em lockdown, né? Que é não é uma restrição como nós estamos aqui, é algo bem mais complexo. A gente tem também o parceiro americano, que é o responsável por fazer todo o gerenciamento de interface para que o lançamento ocorra, porque, como eu já coloquei algumas vezes, o lançamento do Amazônia é um lançamento compartilhado, né? O Amazônia é a carga principal, mas tem 8 pequenos outros satélites que vão junto e tem vários equipamentos dispositivos de interface, né? Aquele que o dispositivo, por exemplo, de separação entre o lançador e o satélite Amazônia 1, ele foi fabricado nos Estados Unidos, tá? Então, a gente depende também de atividades que ocorrem que estão sendo executadas nos Estados Unidos, mais especificamente em Seattle, né, que infelizmente é um dos focos de coronavírus nos Estados Unidos. E um último ponto que precisa ser considerado também é a questão de pessoal, nossos servidores, que a gente precisa levar para a Índia para fazer a parte de campanha de lançamento, que está estimada em mais ou menos 2 meses, né, 60 dias. A gente tem que fazer toda uma avaliação das condições de saúde sanitárias que estão na Índia. A gente precisa que a parte dos Estados Unidos também fique pronta, tá? E precisamos ter condições ideais para que nós consigamos levar e colocar o pessoal do INPE, né, o pessoal do Brasil, em segurança na Índia. Então, depois de todo esse preâmbulo, né, eu quis dar uma visão global,
eu diria o seguinte: a gente tem altíssimo risco, sim, de não conseguir lançar em setembro devido a esses fatores, onde o único que a gente tem controle realmente é a parte de integração e teste do satélite. Todos os outros que eu acabei comentando, eles são, na nossa avaliação aqui, e eu acho que não tem outra forma de ser feito, eles são elementos externos, que a gente não tem nenhum controle sobre ele. E o máximo que a gente tem que fazer, e é o que está sendo feito, a gente tem feito um acompanhamento, um planejamento semanal, avaliando todas as condições, seja de Brasil, de Índia, Estados Unidos e de possíveis rotas que esse avião vai fazer para que a gente consiga ir ajustando as nossas atividades. Tá? Então, em linhas gerais, o lançamento hoje, ele seria teoricamente possível, mas com altíssimo risco, e não é surpresa nenhuma nos próximos dias a gente ter que, por algum desses motivos que eu coloquei, termos que fazer um novo agendamento. Nós estávamos rigorosamente em dia com todos os planos, tínhamos previsto uma simulação de carga e descarga agora para o mês de maio, né, mais ou menos em 15 de maio, onde o container do satélite ia ser colocado num caminhão, no mesmo caminhão que vai transportar o satélite, sair do LIT, fazer aquela trajetória, né, para o pessoal de São José ali da Faria Lima, chegar até no aeroporto, fazer a descarga e retornar, para que a gente garanta tanto a rapidez quanto a segurança dessas operações. E agora a gente está praticamente inviável de fazer esse tipo de operação dentro de 15 dias. Né? Então, todas essas coisas fazem parte daquilo que eu coloquei, que é do nosso planejamento semanal, verificando o que pode ser feito e o que a gente precisa readequar. Tá? Certo. Bom, eu estou compartilhando aqui contigo na tela, neste momento, o teste do painel solar. Boa tarde, nós estamos aqui no Laboratório de Integração e Testes do INPE, o LIT. Nós acabamos de fazer o teste de separação do satélite Amazônia. O teste de separação é um teste que a gente verifica e valida o dispositivo de separação que vai acoplado ao foguete e ao satélite, e na hora, antes de ele entrar em órbita, esse dispositivo tem que se separar. Né? Acabamos de fazer isso lá. Enquanto isso, nós estamos aqui com outras atividades em paralelo, que é em preparativo para a integração dos painéis solares no satélite Amazônia. É a primeira asa, o primeiro painel. Eles estão fazendo umas verificações elétricas, estão fazendo pontos de aterramento, melhorando isso e fazendo uma verificação que estava armazenado por alguns dias. Né? Assim que a gente terminar lá as atividades, a gente começa a integrar o painel, esse painel, aí depois tira o outro painel do container e vai fazer a mesma coisa aqui, vai abrir, nós vamos checar toda a integridade dele e integrar ele ao satélite. Com os dois painéis integrados, a gente pode ir para os testes dinâmicos que envolvem vibração e acústico. Você tem uma pasta de prata que aumenta o contato elétrico desses terminais com vamos dizer aqui, o painel, né? Esse painel é uma folha de carbono em cima de um honeycomb de alumínio. Então, como a gente não quer nada isolado, quando fica isolado, você cria cargas. Né? Então, é importante que todas as partes metálicas estejam aterradas. A aterrada é conectada eletricamente. Esse teste, o satélite foi aprovado. O sistema de produção de energia pelo painel solar estava funcionando. Na verdade, foi colocado aí, foi mostrado no vídeo duas coisas, né, que estavam ocorrendo em paralelo. O teste que foi feito é aquele de separação, que quando cai aquele anel, né, a peça cilíndrica que cai no chão.
Aquele teste, ele visa simular exatamente as interfaces e os comandos que o veículo lançador vai enviar para liberar o Amazônia no espaço, quando ele tiver a 752 km de altura e mais ou menos 7,5 km por segundo. Aí vai ser mandado esse comando. E, em paralelo, o que estava sendo feito com o painel solar é o seguinte: o painel solar ele é guardado dentro de containers fechados. Tá? Então, antes da gente fazer a montagem dele no satélite, ele foi aberto num dispositivo que simula gravidade zero, né? Porque o painel é um mecanismo realmente muito sofisticado, que tem que tomar certo cuidado para manuseá-lo. E ele foi inspecionado do ponto de vista visual, foram feitos testes elétricos, medidas elétricas, tá? E, a partir daí, é que essa AJA foi montada no satélite. Então, para nós, a parte do painel solar, ela foi como se fosse uma inspeção e verificação. Ela não foi o teste. O teste foi o teste de separação. E aquela AJA que apareceu no vídeo lá, aberta, ela já está fechada e montada no satélite já. Tá? Então, ela foi feita posteriormente disso. Vocês têm um prazo, assim, até tal dia a gente deve dar uma resposta sobre quando vamos tentar de novo, se vamos tentar, como é que vai fazer? Sim, na verdade, a gente também, nós temos que fazer alguns testes aqui no Brasil também, que é o teste que o Guilherme, né, que é o responsável por AIT, comentou naquele vídeo, que é o teste de vibração, acústico e termovácuo. Então, esses testes, eles também precisam ser feitos, que a gente não terminou ainda. O problema maior para realizar esses testes é que requer um número muito grande de pessoas trabalhando em conjunto, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem agora, é fazer com que as atividades andem com um número menor de pessoas para obedecer todas as recomendações, vamos colocar dessa forma, ditas e sejam por governos federais, estaduais e municipais. Então, nós temos ainda que fazer alguns testes. Mas mas isto é aquilo que eu disse, é algo que a gente tem um pouco mais de controle. O problema maior é a parte externa, que é toda essa logística e até a segurança da Índia. Então, respondendo agora especificamente a pergunta, né, que você fez, sim, até porque, como é uma missão que tem outros passageiros, todo mundo tem que saber como que está a cadência, como que está o andamento dessas atividades. Então, a primeira coisa, o nosso primeiro marco agora é dizer: setembro ainda está garantido ou não dá mais? Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, depois, baseado no andamento dessas atividades que a gente tem que executar com um número menor de pessoas, estipular, por exemplo, se caso não seja mais possível setembro, quando que seria essa janela? Então, eu diria que no prazo aí de, no máximo, 1 ou 2 semanas, a gente tem que definir se ainda vamos manter setembro ou temos que buscar um novo planejamento, uma nova data. Tá? Então, tem prazo, sim. Legal. E uma vez, vamos dizer, setembro não dá, né? Decide-se que setembro não vai ser possível. Dá para pensar alguma coisa ainda esse ano? A janela, por conta da necessidade da órbita do satélite, ela teria que esperar até setembro do outro ano para ser lançado? Como é que funciona isso? Não. Nesse ponto, a maior dificuldade realmente não está relacionada com a parte orbital do satélite, porque a janela de lançamento ela ocorre todo dia
mais ou menos uns 40 minutos por dia, que ela depende da latitude, da onde está a base. Então, todo dia você tem uma janela de mais ou menos 40 minutos que poderia ser lançada. A maior dificuldade, realmente, para se definir, caso setembro seja inviável, é a gente estipular uma nova data trabalhando num cenário com tantos elementos externos e elementos com incerteza. Tá? Essa é a dificuldade. Como eu disse, não basta ter o satélite pronto. Eu tenho quando a gente está em condição normal, é aquilo que eu brinco, né? Eu faço algumas brincadeiras às vezes, que realmente o Amazônia é um desafio enorme, porque quando nós estávamos, eu diria, praticamente em voo cruzeiro, né? Com todo o sistema funcionando, tudo andando conforme nós tínhamos planejado, temos que enfrentar um último desafio, que é essa pandemia mundial aí, que coloca elementos que não são de engenharia, né? Porque engenharia a gente sabe e resolve muito bem, são elementos que realmente é muito difícil de fazer a previsão. Denilson, uma pergunta para você. Existe a possibilidade do Amazônia não ser lançado? Não, na minha visão, jamais isso não existe. Está superado isso? Não, com certeza. Isso a gente tem lançador contratado, nós temos o serviço de logística contratado. Tá? Claro que é a visão que eu tenho, não sei se a razão da sua pergunta, se existe alguma informação. Não tem informação nenhuma. É só a curiosidade do nosso telespectador e a minha. Caso não seja possível lançar, não, é melhor não. Isso não aconteceria. Não. Eu diria que não existe elemento nenhum, pelo menos daqueles que eu tenho conhecimento, que justifique abortar uma missão num estágio que está o Amazônia e com o planejamento e com tudo pronto. Nós estávamos a menos de 5 meses de um lançamento. Entendeu? Nós estávamos a menos de 5 meses. Esse é o que realmente me dá muita angústia, porque nós estávamos muito perto. Muito perto. E só agora... para que o telespectador de casa saiba, vocês começaram a desenvolver a PMM, que abriga o Amazônia, quando? O módulo de serviço, né, que é a PMM, ela foi começada no início de 2002, 2003, por aí. 2002, 2003. E o satélite, propriamente dito, começou a ser desenvolvido quando? O Amazônia 1 ele começou a partir de 2008, foi quando definiu como se diz, a carga útil, né, do satélite. 12 anos de trabalho, e agora deu uma pandemia bem no momento final de fazer o lançamento. Exato. O que é interessante deixar claro também, né, porque quando a gente fala em prazos e não dá muito elemento, pode parecer, nossa, mas por que levou tanto tempo? É que é o seguinte, primeiro, é um desenvolvimento 100% nacional e o foco, como eu sempre já coloquei, foi ter o máximo de participação da indústria brasileira, produzindo os equipamentos, produzindo o subsistema e o INPE, né, por o seu lado também, fazendo toda a solução de sistema e isso realmente leva tempo para se fazer um satélite desse tipo. Uma última informação, a gente viu ali nas imagens, né, março, abril, o pessoal trabalhando no INPE no desenvolvimento do satélite dentro do LIT, o Laboratório de Integração e Testes. Para que o telespectador em casa saiba por que as pessoas podem trabalhar ali dentro, até uma questão da filtragem do ar, e quais foram as providências que vocês adotaram para tentar minimizar os riscos ali no encontro dos funcionários, ao chegar, ao sair. Sim, então, essas imagens que foram mostradas, elas foram feitas antes, como eu disse, lá no início de março, seguramente antes da segunda semana de março. Né? Agora, primeiro,
que as atividades foram reduzidas ao limite extremo, não tem mais tantas pessoas lá dentro, todos utilizam máscaras e têm condições como é que se diz, de segurança do ponto de vista de saúde estão sendo tomadas, e as atividades que estão sendo feitas são aquelas para deixar o satélite em segurança, porque a gente não pode simplesmente deixá-lo lá desligado e daqui 2 meses eu volto e vou ligar de novo. Não é assim. A gente tem bateria, a gente tem equipamento, tem coisas que tem todo um plano que está sendo executado, que a gente chama que é de colocar o satélite em modo passivo, né? Que é, ou seja, que não degrade as condições deles, e quando a gente retomar as atividades com toda, digamos, toda a força de trabalho, ele esteja nas mesmas condições que nós deixamos. Tá? Então, basicamente, o que foi feito nesse período de restrição mais severa foi cuidar da segurança do satélite, e foram feitas algumas atividades também em que se requeria, no máximo, 2 ou 3 pessoas dentro de um ambiente, tomando os cuidados que são necessários.